Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o presidente do Poder Legislativo, vereador Marcos da Rosa, do Democratas. Tudo bem, vereador? Tudo bem, olá Marcão, meus cumprimentos à equipe da TV Legislativa e também a todos os nossos telespectadores. Um prazer poder estar aqui novamente no Fala Vereador. Além de presidente do Poder Legislativo, de vereador, presidente do Poder Legislativo, assumiu também a presidência do Democratas. Eu acho muito importante o envolvimento com as questões políticas. Eu acho que a juventude, o cidadão de bem precisa se envolver com as questões políticas do nosso país e filiando-se a um partido que tenha uma ideologia de centro-direita, como é o caso do Democratas, eu acho que é importante. Por isso, até aproveito a oportunidade para convidar a população a participar de um partido político e se envolver mais diretamente com a política do nosso país. Vereador, como está sendo essa sua experiência como presidente do Poder Legislativo? Uma experiência muito positiva, que está rendendo resultado positivo. Inclusive, amanhã nós vamos falar no Observatório Social, apresentar uma prestação de contas da nossa gestão aqui na Câmara Municipal. Amanhã, dia 26, às 9 horas da manhã, nós vamos apresentar o resultado da gestão da Câmara. Então, nós estamos fazendo, para ficar bem claro para as pessoas, uma gestão de todos os contratos. Nós vamos apresentar uma economia, em comparação ao ano passado, de mais de 35%, economia dos recursos públicos. E vai voltar para o Poder Executivo esse recurso para eles poderem aplicar esse recurso na questão da mobilidade urbana, de infraestrutura, saúde, educação. Então, uma experiência muito positiva. Eu gosto muito da área de administração, a minha área de formação. Estou nesse ano concluindo também uma pós-graduação em gestão pública. Repito, uma área que eu gosto e estou tendo uma experiência muito positiva como presidente da Câmara Municipal. Como é dividir o seu trabalho, o seu dia a dia como parlamentar e administrando, através da presidência, a Câmara de Vereadores? É muito prazeroso ser presidente da Câmara. A gente lida aqui com todos os servidores da casa como se estivesse gerenciando uma grande empresa. Mas também a gente não pode deixar de lado o trabalho parlamentar, que é aquele trabalho de corpo a corpo com a população, de apresentar projetos de leis, de preparar pronunciamento, de dar entrevistas, de representar a população. Então, óbvio que a tarefa do presidente da Câmara acaba tirando um pouquinho desse tempo de estar lá no dia a dia na comunidade, mas nós não deixamos de fazer isso. Ontem, por exemplo, nós estivemos lá no Lar Betel, no bairro da Velha, e visitando, olhando as dificuldades, fomos chamados até lá e vamos apresentar às secretarias as melhorias que aquela comunidade precisa. E nesse caminho nós vamos seguindo. Eu tive a oportunidade, na minha primeira legislatura, de ter sido o vereador mais atuante da cidade. A minha equipe recebeu uma ligação de um outro instituto de pesquisa, me indicando novamente esse ano como o vereador mais atuante da cidade. Então isso é muito gratificante saber que acordar cedo, dormir tarde, servir a população gera resultado e resultado positivo. Haja vista a minha primeira votação e a segunda também como o vereador mais votado da cidade. Vereador Marcos, uma das prerrogativas dos parlamentares é justamente fazer a ponte das demandas da comunidade com o Poder Executivo. Como é que está o Poder Executivo? O Poder Executivo está aberto aos parlamentares? Como é que está a relação do vereador Marcos da Rosa, presidente da Câmara de Vereadores, com o prefeito Napoleão Bernardes? É bom que se entenda que os poderes, embora eles sejam distintos e separados, eles precisam conviver de forma harmoniosa em função dos benefícios da população. Então, a nossa relação com o Poder Executivo é de harmonia. Nós damos celeridade, como presidente da Câmara, eu que faço a pauta dos projetos, a pauta de todas as sessões. Então, como presidente, o que eu faço? Aqueles projetos que são bons para as cidades, que vêm muitas vezes em regime de urgência, eu decreto regime urgentíssimo, porque esses projetos muitas vezes tratam de um financiamento, de uma mudança do nosso orçamento, do orçamento da prefeitura, para eles poderem fazer as obras necessárias, as obras programadas. Então, eu repito, é muito importante que haja essa harmonia, que os interesses partidários não se sobressaiam aos interesses da população e dessa forma quem ganha é a cidade. Vereador, o senhor tem feito algumas reivindicações ao Executivo importantes para a sociedade. Uma delas
é justamente com relação a faixas elevadas, espalhar faixas elevadas ao longo das vias públicas aqui da cidade de Blumenau. Como é que está essa questão? E eu gostaria que o senhor falasse também do teor dessa sua reivindicação. Eu vejo a faixa elevada como um instrumento muito importante para prevenir acidentes, para garantir a segurança aos nossos pedestres. Solicitar ao executivo, todo vereador faz. É claro que o executivo vai fazer as obras, vai fazer as benfeitorias na nossa cidade na medida em que tiver recurso para isso, na medida em que o orçamento possibilitar que ele o faça. Mas muito mais do que isso, nós fomos buscar parcerias, e aqui eu quero já render elogios à deputada federal Giovânia de Sá, que atendeu um pleito nosso e vai disponibilizar uma emenda parlamentar aqui para a nossa cidade para atender algumas indicações minhas em relação à faixas elevadas aqui no nosso município. Então são cerca de 15, 16 faixas que eu consegui a doação da deputada Giovânia, e nós vamos pontuar alguns locais de grande fluxo de pessoas para garantir segurança à nossa população. Eu repito, vejo isso como um mecanismo muito importante para garantir segurança, porque o veículo, quando ele se depara com uma faixa elevada, fatalmente ele vai ter que diminuir a velocidade. Certo. O senhor tem trabalhado também numa linha com relação à proteção animal, né? Todas as questões envolvendo a proteção animal, o senhor tem votado favoravelmente, tem dado celeridade a esses projetos. E o senhor solicitou ao executivo o castramóvel, né? Porque uma das demandas da nossa cidade é justamente o abandono de animais. Exatamente. E a localidade onde esses animais são abandonados acaba se transformando num problema, inclusive, de saúde pública. Exatamente. O que é o castramóvel que o senhor quer colocar e solicitou isso ao executivo? Exatamente. Marcão, todos os problemas que ocorrem na nossa cidade, todos os problemas da cidade são também problemas do prefeito e dos vereadores. Então, às vezes as pessoas têm outras prioridades, mas se nós temos um determinado problema, torna-se esse problema também meu, do vereador que representa a comunidade. Eu visitei algumas entidades aqui na cidade, sobretudo o sítio Dona Lúcia. Aquela senhora faz um trabalho fenomenal. Ela cuida de cerca de mais de 500 animais. Quase 1000. Quase 1000 animais, na verdade. E muitos animais chegam lá vítimas de maus tratos, né, de abandonos, e aquela senhora, ela dá alimentação, vacina, todo o cuidado, veterinário e tudo com dinheiro próprio de algumas pessoas que fazem doação. E ela me reivindicou um castramóvel. O castramóvel é muito importante para garantir o controle populacional de animais, e você colocou muito bem, Marcão, que é um caso de saúde pública. Eu acredito que todo cidadão de bem, quando está transitando com seu veículo e vê um cãozinho abandonado, ele fica com o coração doído, porque ele vai ser provavelmente atropelado. Então nós precisamos fazer alguma coisa para garantir esse controle populacional e para garantir também respeito aos animais. Então o castramóvel também nós solicitamos ao prefeito, mas como a gente sabe que o município não tem recurso para isso, nós também conversamos com a deputada Giovânia e ela disponibilizou também um valor, cerca de R$200 mil, para a aquisição de um castramóvel. Agora nós estamos vencendo as partes burocráticas, as questões burocráticas, porque nós temos que ver como vem esse recurso, se através da Secretaria de Saúde ou por outro meio, porque o dinheiro carimbado, quando vem de Brasília, Marcão, é muito complicado. Às vezes se perde recurso por uma vírgula colocada no lugar errado no projeto. Então, nós estamos fazendo essa articulação política. Quem sabe esse castramóvel vai ficar sob a gerência do CEPREAD e nós possamos assim, quem sabe, conseguir esse serviço gratuito para a população animal aqui na nossa cidade. Certo, vereador. E essa possibilidade, ela realmente existe e está em análise no Executivo? Exatamente. O município, o prefeito Napoleão, já conversei com ele e conversei também com o secretário Paulo Costa, que é quem está fazendo essas partes burocráticas. O prefeito se mostrou sensível a essa situação. Também conversei com a deputada Giovânia na sala do prefeito sobre esse assunto. Ela se comprometeu, o recurso está garantido. Nós temos que ver agora as questões legais para viabilizar a vinda deste valor para a aquisição desse castramóvel. Certo. O senhor teve uma reunião nos últimos dias aí muito importante com os moradores do bairro Tribés, não é, vereador Marcos? Exatamente.
Então é aquele trabalho que nos consagrou como vereador mais votado na primeira eleição e também na segunda, o corpo a corpo com a população. E nós fomos lá, a TV Legislativa também nos acompanhou, porque existem algumas demandas em alguns bairros que para aquele cidadão que nos convida para ir até lá, para ele é prioridade. E lá no caso do Tribés, lá em frente à Igreja Católica, o que acontece? Tem um córrego que na verdade é um esgoto a céu aberto. O problema só vai ser solucionado definitivamente quando o tratamento do esgotamento sanitário passar por lá, pela rua Hermann Tribés. Como isso está programado somente para pós-2025, nós estamos numa conversa com o SAMAI, com a Foz do Brasil, com a antiga Foz do Brasil, a empresa responsável pelo tratamento do esgoto aqui no nosso município, para que dê celeridade e que antecipe, que abrevie essa espera da população e que possam fazer esse tratamento de esgoto, além de outras questões que foram ali solicitadas, a faixa elevada também, e o passeio público, alguns pontos sem calçadas, e aí as crianças transitam por ali e tem muitas vezes que dividir, que disputar a pista de rolamento de veículos com os próprios veículos. Vereador, o senhor também tem apoiado bastante a vinda do Colégio Militar aqui para a cidade de Blumenau. É importante esse colégio à disposição dos blumenauenses? Eu tive a alegria de participar lá na Secretaria Regional de Estado aqui do nosso município da apresentação do Colégio Militar. Eu sou entusiasta do Colégio Militar, da cultura militar, da ordem, da decência, da segurança que a Polícia Militar passa para a população. Eu sou, inclusive, uma pessoa que fico sempre falando para os meus filhos e para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, que a Polícia Militar é amiga do cidadão de bem. Polícia, as leis, elas são ruins somente para o infrator, somente para aquelas pessoas que não querem obedecer às leis. Então, a Polícia Militar, quando promove, por exemplo, aquele programa com as crianças, que visa dizer não para as drogas, é o ProERD, exatamente, que o meu filhinho pôde fazer esse programa, fazer esse curso, e quando da entrega do certificado, é um momento de muita emoção, porque a gente sabe que hoje na porta da escola as pessoas estão oferecendo droga. A gente sabe que hoje, no percurso de casa até a escola, nossos filhos podem ser abordados por um traficante. E aí, eles precisam estar preparados para isso. Saber como dizer não, saber que tem que chamar o pai, chamar a polícia, chamar uma pessoa de maior e não se associar com essas pessoas. Mas como elas vão fazer isso? Como elas vão estar preparadas para dizer não? Através de uma boa formação familiar, mas também da participação em programas como esse, como é o ProERD, que é um sucesso aqui no estado de Santa Catarina. E eu repito, a escola militar é um sucesso em todo lugar que é implantado e não vai ser diferente aqui na nossa cidade. Ok, presidente. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Marcos da Rosa, presidente do Poder Legislativo. É um minuto só e a gente já volta. Mais de 5.000 cãezinhos são abandonados por ano em Blumenau. Chegando ao período de férias, esse número só aumenta. Faça sua parte. Não abandone seu melhor amigo. Dê amor a ele. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL, para quem não acompanhou o bloco passado, o presidente do Poder Legislativo, o vereador Marcos da Rosa. Vereador, eu gostaria de tratar um assunto com o senhor aqui com relação à moção de repúdio sobre a ideologia de gênero que algumas escolas estão promovendo, estão começando a discutir. O senhor apresentou aí na semana passada essa moção de repúdio, por quê? Marcão, esse assunto é muito polêmico, mas é muito sério. Nós não podemos ficar indiferentes a esse debate. Então, eu aproveito a oportunidade para convocar todos os pais. Nós precisamos nos envolver. A ideologia de gênero é um assunto altamente destrutivo. Eu não chamo mais de ideologia de gênero. Eu chamo de ditadura de gênero, porque eles não aceitam o contraditório.
que eles estavam querendo, pretendem fazer em uma escola aqui do nosso município, uma escola estadual, mas está aqui no nosso município, a Escola Elza Pacheco. Um ciclo de palestras cujo assunto principal é a ideologia de gênero. Quem são os palestrantes? Ideólogos de gêneros, ativistas da ideologia de gênero. O que a ideologia de gênero diz? De forma bem simples, que um menino que nasceu lá com sexo masculino, ele não é um menino necessariamente. Que uma menina que nasceu, uma menininha, ela não vai ser uma mulher necessariamente lá no futuro. Dizem que isso é uma imposição cultural, uma imposição religiosa, quando na verdade eles não têm amparo científico nenhum para isso. Muito pelo contrário, a ciência e a biologia asseguram que existe o quê? Homem e mulher, macho e fêmea. Até na língua portuguesa, gênero só masculino e só feminino. Na biologia, homem e mulher, macho e fêmea. É isso que existe. Então, nós não podemos admitir que mesmo que esse tema funesto, destrutivo ao meu ver, tenha sido rejeitado nos planos nacional, estadual e municipal de educação, e nós com muito trabalho, com muito empenho, derrubamos esse termo do nosso plano municipal de educação, eles venham agora pelas portas dos fundos querer doutrinar nossas crianças e nossos adolescentes aqui nas nossas escolas do nosso município. Não podemos permitir isso, porque é um desrespeito com o poder legislativo. Então é um tema muito caro para mim. Eu, como vereador e presidente da Câmara, propus sim uma moção de repúdio. Agradeço aos parlamentares porque foi aprovada essa moção e nós vamos protocolar na escola, vamos protocolar também na regional do estado, aqui do nosso município, dizendo que nós somos contrários e nós não vamos admitir esse tipo de desrespeito. Nós queremos que o poder legislativo, aliás, queremos que a democracia seja respeitada. Nós não vamos admitir que uma minoria nos encurrale, que uma minoria nos coloque contra a parede e não aceite nem mesmo a nossa opinião. Se fosse um debate, uma mesa redonda, onde eles chamassem um especialista a favor e um especialista contra, para fazer um debate, nós até permitiríamos. Mas da forma em que está sendo feito, um ciclo de palestras, onde os palestrantes são ideólogos de gênero, são ativistas gays, nós não vamos admitir, nós não vamos concordar e precisamos nos manifestar. E você que me assiste precisa também se manifestar. Quero deixar bem claro aqui, Marcão, não se trata de uma ação isolada. É algo planejado, sistemático. Vem em conjunto com várias ações que estão sendo feitas por todo o país. Exposições de coisas libidinosas, de fotos, de vídeos, que promovem inclusive incesto, sexo com animal, que promovem a pedofilia. E nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Isso é crime no nosso país. Vereador, o senhor acredita que a sociedade não está madura para discutir esse assunto? Marcão, a sociedade, na verdade, está doente. Essa que é a verdade. Porque ela está abrindo as portas das suas casas, nós estamos abrindo para programas destrutivos que vêm dizer que o nosso modelo familiar, que predomina no nosso país, não é normal. Que normal agora é uma inversão de valores. Nós não podemos admitir isso. Nós temos que acordar. Porque o meu filho é um menino. A minha filha é uma menina. E eu não estou falando aqui de preferência sexual. De repente, alguém que está me assistindo agora é homossexual. E eu respeito essa pessoa. Agora, o que eu não admito é que, sem amparo em nenhuma legislação e sem amparo científico, essa pessoa vá lá na escola do meu filho dizer para o meu filho que ele não é um menino coisa nenhuma. Que isso é uma imposição da sociedade. Quando, na verdade, eu repito cientificamente falando, de acordo com a biologia, mesmo que uma pessoa prefira um sexo igual ao seu, né, ele é um homossexual, ele não vai deixar por isso de ser um homem ou de ser uma mulher. O senhor apresentou um modelo de notificação extrajudicial para ser assinado por pais que não desejam autorizar a apresentação de temas relacionados a comportamentos sexuais e sexualidade de pessoas adultas aos seus filhos nas escolas. O que o senhor quis colocar com essa notificação extrajudicial? Marcão, essa notificação extrajudicial é um mecanismo para garantir para o pai que está me assistindo agora a segurança, a garantia de que o seu filho, quando estiver lá na escola, não vai ser submetido a situação deprimente, vexatória e constrangedora, como inclusive já aconteceu
em algumas escolas. Quando, por exemplo, em uma escola lá no bairro da Velha, numa aula de língua portuguesa, a professora, ao invés de promover uma bela e proveitosa de uma aula de língua portuguesa, ela colocou um filme promovendo o homossexualismo. Uma criança, inclusive, quis sair da sala, disse que não concordava com as coisas que estavam acontecendo ali e foi proibida. Teve que participar da aula. Então, esse modelo de notificação extrajudicial vai deixar lá com a diretora e com o corpo técnico da escola bem claro que o pai é contrário, que o pai não aceita, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a Constituição Federal, que o próprio Código Civil garante proteção à família, garante proteção à criança. E que se eles fizerem isso sem o consentimento dos pais, sem lei, inclusive, que garanta esse direito, eles vão ser submetidos, sim, à justiça, à lei que rege o nosso país. O senhor deverá promover algum debate nesse sentido para colocar realmente o posicionamento dos parlamentares ou deixar bem claro o posicionamento de cada parlamentar? Esse debate já está acontecendo aqui na Câmara. Como eu disse, nós aprovamos uma moção de repúdio, foi debatido com os vereadores, a maioria foi favorável a essa moção de repúdio, ou seja, a maioria não concorda com a ideologia de gênero, não tem amparo científico, não tem nenhum amparo de legislação também. Eu quero falar para vocês de um caso que aconteceu aqui, bem rapidinho, na Austrália. Por exemplo, um menino de 12 anos foi diagnosticado por um médico com disforia de gênero, dizendo que o menino, que era um menino, se sentia uma menina, então foram lá e fizeram cirurgia de mudança de sexo naquele menino. Isso é irreversível. Só que com 14 anos, ele se arrependeu e ele chegou à conclusão que ele era um menino, sim. Eu pergunto, o que fazer numa situação como essa? Não há amparo científico para isso. É uma questão de um grupo ideólogo de gênero que quer desvirtuar, inclusive eles apregoam isso, que querem desconstruir o modelo de família tradicional, desconstruir o que eles chamam de cultura cristã, e nós não podemos admitir isso. Então o debate está aberto aqui na Câmara Municipal e nós precisamos que as pessoas manifestem a sua opinião. Vereador, quero falar um pouquinho sobre leis aprovadas. O senhor aprovou uma lei aqui sobre a preferência nos elevadores. Marcão, eu tenho a alegria de ter várias leis aprovadas aqui no Legislativo. Uma das atividades do vereador, uma das funções do vereador é realmente legislar, refutar leis negativas e aprovar aquelas que são boas. Eu tenho algumas leis muito importantes e algumas simbólicas. Todo mundo sabe que o elevador é também um meio de transporte. Então a gente tem lá no estacionamento um estacionamento preferencial para a pessoa com dificuldade de mobilidade, lá no ônibus um assento preferencial para a pessoa com dificuldade de mobilidade, para uma gestante, para um idoso, e no elevador muitas vezes a gente não tem. Se o bom senso prevalecesse na maioria da população, não precisaria de uma lei como essa. Mas como muitas vezes não prevalece, nós colocamos também lá numa plaquinha em todos os elevadores para dizer que tem preferência a pessoa com dificuldade de mobilidade, seja o cadeirante, seja o idoso, seja a gestante. Repito, um projeto simbólico que garante respeito às pessoas que têm essas dificuldades. E o programa que foi aprovado, na verdade uma lei, foi aprovado que cria o programa Amigo do Paradesporto. Como é que está essa situação? O senhor tem acompanhado? A política do paradesporto, ou seja, essa política pública de inclusão é muito importante. Então, eu fui participar da assinatura, por exemplo, do convênio com a Unimed, entre a Unimed e a Associação do Paradesporto aqui de Blumenau. Foi emocionante a gente ver um cadeirante que mal consegue mexer com o seu corpo e também tem dificuldade para se expressar, mas ele é um atleta, representa a nossa cidade, poderia estar em casa, depressivo, não é verdade? Como muita gente às vezes acaba desistindo até mesmo de viver, mas através deste programa Paradesporto, essa pessoa está inserida na sociedade e através de um mecanismo tão importante que é o esporte. Então esse projeto visa o quê? Garantir à empresa, além de primeiramente atrair empresa para patrocinarem o paradesporto, garante visibilidade a essa empresa. A empresa que patrocina, assim como a Unimed, vai poder explorar isso e o cidadão blumenauense, que certamente é inteligente e é solidário, vai dar prioridade,
vai prestigiar essa empresa que é patrocinadora, eu repito, de uma política pública de inclusão social tão importante. Nós estamos sim acompanhando, muitas empresas estão aderindo, estão sendo amigas do Paradesporto, estão patrocinando, e só vai ser possível continuar com essa política pública tão importante se realmente as empresas, os empresários bem-sucedidos que querem dar uma contrapartida à sociedade em resposta ou como reflexo do sucesso, vão poder, somente nós vamos conseguir continuar com essa política pública se os empresários contribuírem, porque o município tem dificuldade, são poucos recursos para aplicar na saúde, na educação, na infraestrutura, e quando há essa parceria público-privada, parceria entre as empresas e o poder público, é muito importante e os projetos fluem. Ok. Presidente, agradecer a sua presença aqui no programa, espero contar com o senhor em outras oportunidades também. É muito importante, eu sei que a pauta é extensa, nós não falamos de muitos projetos que poderíamos falar, que foram apresentados, foram aprovados, de muitas ações nossas aqui na Câmara Municipal como legislador, mas também como aquele vereador próximo da comunidade, mas no próximo programa estaremos aqui e vai ser sempre um prazer comunicar com a população de Blumenau. Ok, vereador, sucesso. Conversamos com o presidente do Poder Legislativo, o vereador Marcos da Rosa. Fala de hoje fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.